uma janela. Então, beleza. Ah, ótimo, professora Sandrinha. Então, eu vou falando, aí caso os alunos interagem aí, você pode escrever no chat, tá bom? Ô, Wagner, tá com a tela cheia? Tá, ótimo. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, né? Espero que todos estejam bem, todos que estão aí na escola, e o Éder que está aqui acompanhando a gente da casa dele. Então, hoje a gente vai falar sobre expressões algébricas, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre expressões algébricas, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é álgebra, né? Álgebra é o ramo da matemática que generaliza a aritmética. Então, a aritmética é todas aquelas operações que a gente vê: soma, subtração, multiplicação, divisão, enquanto a álgebra ela vai generalizar. Ou seja, nessas operações, a gente vai começar a usar as letras, né? Que o que significa? Quando a gente coloca uma letra, a gente está subentendendo que tem um número ali, né? Só que a gente não sabe, às vezes a gente vai querer descobrir ou não. Então, quando a gente fala de álgebra, a gente está começando a utilizar as letras para generalizar, né, as operações que a gente já conhece. Então, aí a minha pergunta para vocês é: o que vocês acham que é uma expressão na matemática? E o que é uma expressão algébrica? Comentem aí no chat, falem aí para a professora Sandrinha. Wesley, se você quiser ligar o áudio, falem de vocês. O que vocês acham que é uma expressão na matemática e depois o que é uma expressão algébrica? Wagner, se alguém falar isso, lê o chat para mim, por favor. O que vocês acham que é nesse sentido? Pode chutar, não precisa ficar com vergonha não de errar. O pessoal da escola, se quiser falar para a professora Sandrinha. Tá. Acho que todos estão tímidos aí. Então eu vou seguir para falar um pouco sobre o que a gente entende sobre expressão na matemática e o que é uma expressão algébrica. Então, na matemática, a gente vai falar que uma expressão é uma sequência de operações matemáticas com alguns números. Então, por exemplo, 7 mais 3 menos 5, 4 menos 7 mais 10 menos 3. Percebe que é uma sequência de operações matemáticas. Eu tenho um mais, depois uma subtração, eu tenho uma subtração, um mais. Então, como eu falei, é uma sequência de operações matemáticas com números. Então, né, o que seria expressão algébrica? Já que a álgebra tem a intenção de generalizar a aritmética, ou seja, trazer letras para as nossas expressões, então a expressão algébrica são expressões matemáticas que utilizam as letras, os números e os símbolos das operações matemáticas para realizar deixa eu pegar o laser aqui, para realizar determinados cálculos. Então, trouxe alguns exemplos. 2x, eu tenho um número e uma letra. Eu tenho 4y mais 7, eu tenho letras e números, eu tenho operações. A mais B mais C são letras que representam algum número que eu não quero no momento saber quais são. 3b menos 4, 7, então eu tenho multiplicação, subtração e uma divisão. Então, expressões algébricas é quando eu tenho expressões matemáticas que vão utilizar as letras, os números e os símbolos das operações. Aí eu pergunto para vocês novamente, o que a gente faz quando a gente tem termos em comum? Por exemplo, se eu tivesse A mais B mais 2A. Aí entra
uma proposta, né, do que a gente precisa fazer para trabalhar com os termos repetidos, né. E aí, é um exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Olha, eu tenho 2x mais 4x vezes y mais 6y mais 3yx mais 5x. Eu quero simplifi simplificar essa expressão aí algébrica. É expressão algébrica porque eu tenho letras, números, operações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar quais termos têm as mesmas letras. É aí que a gente começa a fazer as operações. Que a gente só pode somar coisas que são têm os mesmos termos, né? Os números não, mas as letras sim. Eu só posso somar aquilo que são iguais. Então, por exemplo, assim, vamos supor, se eu tenho várias frutas, eu não estou falando. Vamos supor, eu tenho 3 bananas, 2 maçãs. Eu ganhei 2 maçãs e mais 2 bananas. Eu tenho que somar maçã com maçã para saber quantas maçãs eu tenho no final. Então, 3 mais 2, eu tenho 5 maçãs. E a mesma coisa com bananas. 3 bananas mais 2 bananas vai me dar o total de bananas que eu tenho. Aqui é exatamente a mesma coisa. A gente tem que juntar aqueles termos que têm as mesmas letras. Então, percebe que eu só posso somar o 2x com 5x. Ah, mas aqui tem 4x e um y. Tá, aqui tem um x, mas também esse x está acompanhado de um y. Então, a gente precisa somar tudo aquilo que for parecido. Oi. Ah, eu tô? Não. Ai, meu Deus. Eu já passei tudo isso aqui. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela inteira. Ô, Wagner, tá em qual agora? E agora? Continua no quarto? Ah, tá. Eu vou compartilhar a tela inteira, é mais fácil. É, vou compartilhar a tela inteira, é mais fácil, pessoal. Eu estava falando aqui, acho que por isso que ninguém estava respondendo. Então, só para retomar, pessoal, eu falei aqui, tá compartilhando? Tá, né? Tá com a tela cheia no segundo slide? Álgebra? Tá. Vou só retomar aqui. Então, como eu mencionei, a álgebra vai ser o ramo que vai generalizar todas aquelas operações que a gente já conhece, ou seja, acrescentando letras, né? E aí eu perguntei o que vocês achavam que era uma expressão e uma expressão algébrica. E aí, só para mostrar aqui para vocês que eu trouxe exemplo, na matemática, tá compartilhando, né, o Wagner, nessa. Beleza. Na matemática, a expressão é uma sequência de operações matemáticas com alguns números, né? Então aqui a gente tem algumas números e operações. Nas expressões algébricas, a gente vai ter. Essas são as expressões matemáticas que vão ter letras, números e os símbolos das operações. Então, acrescenta-se as letras, tá bom? Então, aqui a gente tem uma multiplicação, aqui a gente tem soma, aqui a gente tem subtração e divisão, tudo mais. E a minha pergunta era, o que fazer quando a gente tem termos em comum? Que aí entra um processo que a gente chama de simplificação. Por exemplo, né, eu trouxe aqui um ponto para a gente discutir. Eu estava falando o quê? Vamos supor, se eu tenho 3 bananas e 3 maçãs, eu ganhei 2 bananas e 2 maçãs, para eu saber quantas bananas eu tenho, eu preciso juntar todas. Eu somo só as bananas, eu não somo bananas e maçãs. Então, eu tenho 3 bananas, ganhei 2, vou ficar com 5 bananas ao total. Se eu tenho 3 maçãs e ganhei 2 maçãs, eu só posso somar maçãs para saber quantas maçãs eu tenho no total, que são 5. Aqui nas expressões algébricas é a mesma coisa. Eu só posso somar
quem tem letras iguais. Quem tem... Para mim não importa o número, importa quem são as letras iguais. Para que eu possa fazer um grupo e poder somá-los. Então, por exemplo, aqui, 2x. O 2x, eu só vou poder somar com quem tem x. Então, 2x, eu vou somar com o meu 5x. Ah, eu posso somar, por exemplo, com esse cara aqui? Ele tem x. Não. Por que não? Porque ele tem um x, mas ele está acompanhado de um y, multiplicando. Então, eu não posso somar esse cara aqui com esse cara aqui. Então, o nosso objetivo nas expressões algébricas é formar esses grupinhos de letras iguais, somar, para que aí eu possa simplificar. Então, eu tenho 5 termos aqui e eu vou tentar reduzir. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei quem tem letras iguais, 2x com 5x, e são esses dois aqui. Eu peguei o 4xy e o 3yx. Existe uma propriedade na matemática, provavelmente vocês já viram, que é a... Ah, eu esqueci o nome agora. Mas o que acontece? Quando eu estou multiplicando, x vezes y é a mesma coisa que y vezes x. Então, esses dois termos aqui, né? Eles têm a mesma parte literal, né? Das letras. Então, posso somá-lo. E o 6y, que não tem ninguém, eu continuo. Então, eu vou fazer a soma. 2 mais 5, eu só vou somar os meus coeficientes, ou seja, os números que estão na frente dessas letras, e a minha letra permanece ali, sem nada, tá? É como se eu estivesse somando, como eu falei, eu tenho 2 maçãs e 5 maçãs. Quantas maçãs eu tenho? 7 maçãs. O x se apresentaria a quantidade de maçãs. Aqui eu tenho x, y, né? Tenho 4xy e 3yx. Quanto eu tenho no total? Preserva as nossas letras, quando eu estou falando de mais ou de menos, e soma, né, os nossos coeficientes. 3 mais 4, 7. E o 6y permanece igual, que eu não alterei. Então, eu saio de uma expressão algébrica que tem 5 termos para uma que tem 3. Eu simplifiquei, tá bom? E alguma dúvida? Vocês conseguiram entender, pessoal? Alguma dúvida? Podem comentar aí no chat, falar para a professora Sandrinha. Me digam aí se vocês compreenderam. Vinícius, Oi. como você esqueceu, para te lembrar a questão da ordem do produto não afeta os fatores, que é o x, y e x. Isso mesmo. Na multiplicação, pessoal, o que o Wagner está falando? Quando a gente está falando de multiplicação aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. É uma propriedade da matemática. Então, x vezes y é a mesma coisa que y vezes x. Ou seja, vamos traduzir para os números. 2 vezes 3 dá o mesmo valor que 3 vezes 2. Tá bom? Alguém comentou, Wagner, alguma coisa aí? Tudo bem, Wesley? Tudo bem aí? Tá. E agora eu coloco aqui, como eu poderia simplificar essa expressão algébrica? O que eu faço aqui, pessoal? Pensem aí e me digam para mim. Essa expressão aqui. Tem alguma ideia? O que vocês acham que a gente pode fazer? Ó, vamos lá, só para vocês, se vocês não estiverem entendendo. O que a gente fez? A gente junta todas as letras que são iguais para a gente poder somá-las ou subtrair. Aí eu pergunto para vocês, aqui tem letras iguais nos nossos termos?
Tem? O que vocês acham? Não, né? A gente não tem. O A é 4A, 3B, 2C, mais D. Ou seja, a gente não tem termos para somar aqui, que são iguais, para simplificar a nossa expressão algébrica. Então, a nossa expressão algébrica já está simplificada, já está reduzida ao máximo. Então, não tem o que fazer, tá bom? E agora, essa C aqui. Tentem fazer aí. 4m mais n mais 3mn mais 6n mais 15. O que a gente começa fazendo? O que a gente pode fazer? Quanto que dá? Tentem aí. Podem falar por chat, tá? Wesley, qual é a sua dúvida do simplificar o M? Que eu não entendi no chat. Assim a gente passa para o Vinícius. O que ele perguntou, Wagner? Isso, tem 6 N's ali. Aí, qual é a sua dúvida de simplificar que você colocou? Que você colocou assim, tem como simplificar o N. Tem 6 N's ali, mas o que você quer dizer? Isso, dá para juntar o N com o 6N e fica 7N. Exatamente. Isso mesmo, Wesley. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer nessa expressão algébrica? O que você acha? Isso mesmo. Por quê? Certinho que você fez. Ó, eu copio o meu 4m porque eu não tenho mais um m para somar com ele. O meu 3. Ah, eu tenho 3mn. Tá, mas tá duas letras juntas, então não posso somar. E aqui eu tenho um n e um 6n. Eu posso somar quando tem letras iguais, né? Eu vou somar os coeficientes. E o 15 ali eu deixo. Então a nossa expressão simplificada da nossa C é 4m, eu não mexo, mais 3mn, mais 7n, mais 15. Então, tudo certo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Tudo certo aí com a escola, Sandrinha? Acredito que esteja tudo certo. Tá. Então a gente vai para os primeiros exercícios para a gente praticar. Eu deixei alguns aqui para dar um minutinho para vocês, 3 minutinhos, para vocês tentarem fazer para ver se vocês estão conseguindo compreender. Então aqui eu coloquei. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro das seguintes figuras? Então, o primeiro exercício é: vocês precisam calcular a expressão algébrica que vai dar o perímetro desse retângulo. Lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, vocês vão somar os lados e vão encontrar a expressão algébrica que vai representar essa soma, tá bom? Vou dar 3 minutinhos para você. Aqui. Aqui tá a resposta. Tá, vou dar 3 minutinhos para vocês e vocês vão comentando aí no chat, tá bom? Tentem fazer aí. Como que você fez, Wesley? Diz aí pra gente.
Fala aí pra gente o que você escreveu. Se você quiser digitar no chat ou quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Ele falou 3B mais 2B vezes 2. Ah, entendi. Olha, o que que a gente pode pensar aqui? Deixa eu pegar. Pegar uma telinha aqui. Cadê? Opções de ponteiro. Uma caneta. Então, a gente está falando de um retângulo. Um retângulo, ele, o que que acontece? Ele tem dois lados que são iguais, os dois lados têm a mesma, os dois lados que são paralelos, os lados que são paralelos têm a mesma medida, e os outros dois lados paralelos têm a mesma medida. Ou seja, então são 2 a 2. Então o que que eu tenho aqui? 3B também. Por quê? Esse lado aqui, deixa eu pegar até o ponteirinhozinho aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Esse lado aqui, ele é a mesma coisa que esse aqui. Então, se esse lado tem 3B, esse aqui também tem 3B. Esse lado tem B mais 2, então esse lado vai ter quantos? B mais 2 também. Então, eu venho aqui e coloco B mais 2. Opa, B mais 2. Ou seja, ele quer saber qual que é a expressão algébrica que representa o perímetro. Por isso que eu vou somá-las. E aí, Wesley, você tinha. Eita, você tinha, né, feito 3B mais B mais 2 vezes 2. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que aparecer B mais 2, colocar todas as medidas, né? E aí eu posso somá-las, tá bom? Mas você teve um raciocínio certo, porque o que, que você fez? Permita fazer aqui. Vou colocar a caneta aqui. Você fez 3 mais 3B mais B mais 2, é isso, né? Eu poderia fazer isso, né? E multiplicar por 2. Você fez isso, né? Também é uma maneira certa, porque você está somando e depois. Oi, pode falar. Ele perguntou se você queria que montasse a conta em uma linha, aí ele montou, bem dizer isso daí mesmo. Ah, esse aqui? Isso. Monta aí, Wesley, pra gente na linha, coloca aí no chat. Pode montar, Wesley. O pessoal da sala também, se tiver dúvida, fala com a professora. Professora Sandra, se você puder, o pessoal quiser resolver, mandar foto no WhatsApp aqui, manda para mim por gentileza que eu dou um jeito de já passar para o Vinícius na hora, tá bom? Aí eu vou compartilhar o. Não, posso fazer aqui mesmo. Só o Wesley mandar que a gente já corrige aqui. Pode mandar, Wesley, o jeito que você montou a sua. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Opção de ponteiro. Opa. B mais 2. O Wesley mandou no chat? Tá. Tá. Como que ele mandou? Ah, pode mandar para mim no WhatsApp. Eu tô aqui com o WhatsApp aberto no celular. Ou pode só digitar, não tem problema não. Ah, tá. Agora me mandou. Ah, 3B mais 2. Tá, 3B mais.
6. Espera aí, Wesley, tô lendo aqui. 6. Ó, vamos lá, o jeito que você fez. Vou até pegar o, o Jamboard para a gente fazer juntos. Espera aí, manter. Vou parar de compartilhar aqui. E vou compartilhar uma guia. Uma janela. Não. Uma guia. Ah, tá. Você falou para tirar esse igual, né? O que seria no lugar do igual, Wesley, ali? Um mais, tá. Então vamos lá do jeito que você fez para a gente ter como exemplo. Deixa eu só aumentar a tela um pouquinho, tá muito. Aí. Então vamos lá. Você fez 3B. Opa. 3B mais B mais 2 mais 3B mais B mais 2. Até aqui foi o que você fez, né, Wesley? Certo? Consegue enxergar? Tá dando para enxergar? Sim, beleza. Aí qual foi o próximo passo que você fez? Qual foi a primeira coisa que você pensou para fazer o próximo passo? Simplifiquei. Então você juntou todos os parecidos, né? Todos que tinham B, certo? Ok. Então o que você fez? Vou até mudar a cor aqui. Você juntou 3B com 3B, né? Então vamos lá. 3 mais 3B dá 6B. Certo? E aí depois você fez o quê? O que você pensou? Você juntou. Cadê? 6B. Aí somou os B mais 2, certo? O que acontece quando você somou o B mais 2? É, o B aqui, ele é uma letrinha também. O B mais 2 está junto na soma, assim como o 3B também. Então, o que você tem que fazer? Pega esse B e soma com esse B aqui. Aí você colocou ele, você fez B mais 4. Por que não pode? O que você fez ali que não poderia? Você esqueceu de somar o B com B. B com B dá 2B. E 2 com 2 dá 4. Então, você somando o B mais 2 com B mais 2, você soma letra com letra. B com B, 2B. Então, você vai colocar 2B. E aí, 2 com 2, 4. Conseguiu entender essa parte, Wesley? Sim, beleza. Eu consigo somar mais alguma coisa? O que você acha? Se sim, o que eu poderia somar? Isso mesmo, porque eu tenho uma letra que é igual, então eu vou somar os números aqui na frente, ou seja, os coeficientes desses termos, né? Então, 6 mais 2, eu vou ter 8B. E esse 4, o que eu faço com esse 4? O que você acha que a gente tem que fazer? Pode escrever, não tem problema não.
Eu perguntei o que a gente faz com o 4 ali. O que você acha que a gente tem que fazer com o 4? A gente soma ele com alguma coisa ou ele permanece ali sem fazer nada? A gente só reescreve ele. Isso, 8b mais 4. Certinho. Então, a nossa solução geral fica justamente essa aqui. 8b mais 4, tá? Quando a gente tem uma soma, a gente não pode somar letras, números que têm letras, com números que não têm letras, tá bom? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Eu só somo B com quem tem apenas B. Eu vou somar número com quem tem número. Então, percebam que a gente somou todos os Bs. Então, a gente pegou 3 mais B, 4B. Mais 3B, 7B. Mais B, 8B, que é a solução geral, que a gente fez por passo. E a gente pegou os números que estavam sozinhos e somamos. 2 mais 2 igual a 4. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, agora a gente vai para o próximo exercício. Tem 2 aqui. Ó, a gente agora calcule o perímetro das duas figuras aí. Tentem fazer aí e vão comentando no chat. Dizem aí o que, se vocês conseguirem. Tá? Pessoal da escola aí, pode ir tentando fazer, tá bom? E assim a gente vai continuando. Tá. A primeira, o Wesley já colocou aqui. Isso mesmo, Wesley. Certinho. Agora tenta fazer a segunda ali. Ah, tá. Isso, é isso mesmo. Eu não tinha visto. Isso, vamos lá, certinho. O Wesley, pessoal, comentou aqui no chat, vou fazer para vocês aí da escola. Então, como eu falei, como eu tô. Na primeira imagem eu estou falando de um retângulo, né? Então, ele tem os dois lados paralelos são iguais e os dois lados paralelos são iguais. E muitas vezes vocês vão ver em exercícios, provas, que eu não vou ter o valor dos 4 lados, né? Eu tenho que subentender que se eu já tenho de um lado do retângulo, o outro lado que tem a mesma medida é igual, tá? Então, em tese, o que eu estou falando? Aqui mede 5xy e aqui 2x, tá bom, pessoal? E aí a gente é só fazer a soma que a gente já fez. Ó, existem duas formas de fazer. Ou eu posso fazer assim, daquele jeito que a gente fez somando, ou eu posso fazer desse jeito, ó. 5xy mais 2x. Quer dizer, perdão, aqui. Posso fazer dessa maneira aqui. 2 vezes 2x mais 2 vezes 5xy. Que é a mesma coisa que eu fazer. Opa, tá cortando aqui. Deixa eu baixar. Que é a mesma coisa que eu fazer 2x mais 2x e 5xy mais 5xy. Quando eu estou falando de multiplicação, aí sim eu poderia alterar. Então, eu vou fazer, como só tem número, como só tem o 2 ali, o 2 vai multiplicar número. Então, número multiplica número. 2 vezes 2, 4. Como eu não tenho nenhuma letra para multiplicar com x, permanece o x.
4x. E agora eu faço 2 vezes 5xy. Número multiplica com número, sempre assim, tá? Então, 2 vezes 5, 10. 10x, y. Beleza, pessoal? Então, aqui, essa é a nossa forma final. E aqui do outro lado, a gente tem um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, né? Eu só tenho que ter uma medida de um lado. Se eu entendi que é um quadrado, então todos os lados são iguais, então todos os lados têm medida A. Então, 4 lados e um deles mede A, o que vai acontecer? Que o nosso perímetro é justamente 4 vezes A, que é a mesma coisa que eu estivesse fazendo A mais A mais A mais A. Então, a gente achou as duas expressões aí. Uma mede do quadrado, a expressão que dá o perímetro do quadrado é 4A, enquanto a expressão que dá o perímetro do nosso retângulo é 4x mais 10x. Tudo certo aqui? Beleza? Podemos seguir? Deixa eu parar de compartilhar e voltar para os slides. A tela inteira. Então, vamos seguir. Aqui eu fiz tudo certinho. Eu posso disponibilizar os slides para vocês depois, tá? E aí, eu coloco uma pergunta que a gente sempre tem em mente, né? Quando a gente vai falar, provavelmente vocês já escutaram. Então, quando a gente fala da álgebra, da generalização, né? De começar a usar letras nas operações, a gente fala de valores desconhecidos. E esses valores são incógnitas ou variáveis? Vocês já provavelmente já ouviram esse termo, né? Então, o que a gente tem? O que é uma incógnita? É um valor único. Opa, opções de ponteiro. Um valor único. Ele só pode ter uma solução. Então, por exemplo, quando a gente tem 2x mais 3 igual a 7, a gente consegue resolver essa equaçãozinha, né? Rapidinho, jogando o 3 para lá, passando o 2 dividindo. Então, a gente vai encontrar que o x ele só pode ter um valor. O 2. Só o 2 vai obedecer essa equação, porque 2 vezes 2, 4, mais 3 realmente é igual a 7. Então, a incógnita vai ser um valor único. Então, é um valor desconhecido, mas esse valor desconhecido só pode ter um valor único, só pode ter uma solução. Enquanto que a variável, como o nome diz, vem de variação, ele pode ser um valor diferente. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui x mais y igual a 20, existem infinitos pares de soluções. Ou seja, se o meu x valer 13, o meu y pode valer 7, porque 13 mais 7 é 20. Se o meu x valer 10, o meu y pode valer 10, porque 10 mais 10 é igual a 20. Se o meu x valer 2, o meu y pode valer 18, porque 2 mais 18 é 20. E assim por diante. Então perceba, qual a principal diferença? A variável pode assumir diferentes valores, infinitos, enquanto a incógnita, ela só pode ter uma solução. Tá bom? Essa é a diferença entre esses dois termos. Eles são valores desconhecidos, são, mas em uma, que é incógnita, eu tenho um valor único, só pode ter uma solução, enquanto na variável pode ser um valor diferente. Existem vários, né? Que para a gente diferenciar. Para a gente chegar nas equações que a gente já estudou, né? Aqui durante esse ano. E o que são as equações? São expressões algébricas que vão ter uma igualdade. Então, a equação ela vai relacionar os números e as incógnitas por meio de uma igualdade. A presença da incógnita ou da variável é que vai classificar a equação como uma expressão algébrica. Então, por exemplo, aqui, tirando esse igual, a gente estava trabalhando com expressões algébricas, só que agora a gente vai colocar um igual e vai poder resolver, né, descobrir quem que é a nossa incógnita, né? Perceba que
aqui, o que vocês acham? São uma incógnita ou uma variável? O x ele pode assumir vários valores ou ele só tem uma solução? O que vocês acham? Pode comentar no chat aí, ou o pessoal que está fazendo aí, o que vocês acham? Que o x ele vai ser uma incógnita ou uma variável? O x ele pode assumir infinitos valores ou ele só pode assumir uma única solução? E o a mesma coisa. O que ele pode ser? Vou passar, tá, pessoal? Porque acredito, ou comentem aí no chat, mas eles são incógnitas. Por quê? Só existe uma solução para o x aqui, né? Só existe uma solução para o a, porque a gente está trabalhando com uma equação do primeiro grau que só admite aí uma única resposta. E aí a gente chega, né? A gente está falando de equação, estou construindo tudo isso aqui para vocês para a gente chegar numa parte bem importante, que é fatoração. Fatorar significa escrever uma expressão como produto de termos. Quando a gente fala produto, a gente fala de multiplicação. Transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de termos frequentemente nos permite simplificar a expressão. Então, ó, a gente está trabalhando com simplificação, só que agora a gente vai simplificar através da multiplicação. Então, um exemplo aqui. Eu tenho ax mais bx. Quando a gente olha aqui, qual que é o termo que aparece nos dois? Né? Qual elemento aparece nos dois termos aí? Eu tenho ax mais bx. Percebe que o x ele aparece tanto aqui como aqui? Então, a gente vai fazer uma coisa com ele. Vai colocar ele como a multiplicação dos termos. Ou seja, é o que a gente chama de colocar em evidência. Eu tiro o x, abro o parênteses e coloco A mais B. Por quê? Porque eu posso voltar para ele. Então, cadê a opção de ponteiro? Aqui. Quando eu faço isso aqui, eu não estou mudando em nada. É a mesma coisa, porque eu estou falando de uma propriedade aqui. Ó. Se eu for multiplicar, querer de volta, eu vou fazer x vezes A e x vezes B. Ou seja, AX mais BX. Eu não alterei em nada. Eu só simplifiquei a minha operação, pegando o termo que aparece ao mesmo tempo nos dois, eu tiro ele e coloco como uma multiplicação de termos, tá bom? Aqui é outro exemplo, eu tenho 4a mais b mais 7b menos 10. Vou pegar aqui. O que eu tenho aqui? O b aparece aqui e aqui. Então, eu coloco ele em evidência, eu vou transformar ele na multiplicação de termos, como produto de termos. Eu tiro B, vou colocar B que multiplica, abre parênteses. O que sobrou quando eu tiro B? O 4A e o 7. Então, 4A mais 7, menos 10. Isso, como eu falei, é o processo de colocar em evidência. Eu coloquei o X em evidência, né? Eu peguei os dois termos que tinham x, tirei ele para fora e coloquei como produto de termos. E o b eu fiz a mesma coisa. Então, como eu mencionei, se eu quero voltar ao que eu tinha antes, é só eu multiplicar. O x ele tem que multiplicar todos os termos do parênteses. X vezes a, xa. X vezes b mais x vezes b, xb. E a mesma coisa que o de baixo. Eu não tinha isso? Então, vou fazer a setinha lá. O b tem que multiplicar todo o pessoal que está lá dentro. Então, b vezes 4a, 4 vezes a vezes b. 7 vezes b, 7b. E o menos 10 continua. Então, a gente fala que o que a gente está fazendo é uma propriedade distributiva. Eu vou pegar o cara que está multiplicando e distribuir para todos os carinhas que estão dentro do parênteses. Ou, né, menos informal, a gente chama de chuveirinho, tá bom? E aí a gente entra nos exercícios para ver se vocês compreenderam. Alguma dúvida, pessoal? Compreenderam? Wesley compreendeu? Tem alguma dúvida, pessoal aí tá na sala de informática? Tudo certo? Tá, vou seguir para a gente entrar nos exercícios. Então, pessoal, esses são os exercícios
tá? Tentem fazer aí, tem um finalzinho de tempo, qualquer coisa vocês podem tentar aí fazer depois e mandar para a professora Sandrinha, que ela manda para a gente corrigir, mandar uma resposta para vocês, tá bom? Que provavelmente não vai dar tempo de acabar a aula. Mas a gente tem 3 minutinhos, então tentem aí fazer as continhas, tá bom? Resolver o exercício. Deixa eu parar de compartilhar. Ah, não, tem que compartilhar a minha. Vou parar de compartilhar a minha tela. Espera aí que eu vou compartilhar só lá. Uma janela. Isso, a professora falou que não vai dar tempo. Então, podem tirar um print que vocês podem fazer depois, tá bom? Que já vai acabar a aula. Tiveram alguma dúvida? Beleza, podem mandar e depois ela me manda todas, tá? E a gente faz qualquer coisa. Depois a gente entra, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa tarde, tá bom? E tudo de bom para vocês. Acabou a nossa aula.